boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma celebração de quinta-feira. Estamos aqui com o seu propósito, adorar, louvar o nome do nosso Deus. E para esse momento, eu convido você que está aí presente na sua casa, assistindo essa live, que ore junto com a gente nesse momento. Eu vou pedir para nossa ministra de música, a irmã Cleonice, orar. E durante esse momento, você fique em reverência, em qualquer lugar onde você está agora. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor, para buscar a Tua face em oração, em adoração. Rogamos, Pai querido, que o Senhor se incline para ouvir, ó Deus, a nossa voz e que o Senhor se digne a ter misericórdia, ó Deus, de cada um, de nós, os Teus filhos. Pai querido, nós queremos Te agradecer porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado das nossas vidas, tem nos fortalecido, mesmo diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos problemas que surgem, o Senhor tem nos fortalecido, não tem nos deixado sucumbir. E por isso nós louvamos o Teu nome. E nessa hora, Pai, queremos Te rogar que o Senhor esteja presente na vida de cada um dos Teus filhos em todos os momentos, Pai. Que o Senhor permaneça conosco, que não nos deixe, ó Deus amado, desviar os nossos olhares da Tua presença, da Tua pessoa, nem para a direita nem para a esquerda. Mas que a cada dia, ó Deus, o propósito maior do nosso coração seja Te honrar, seja Te agradar. Que mesmo que lutas aconteçam e que tudo fique muito difícil, ainda assim nós precisamos, ó Deus, ter esperança de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor não nos deixa. Por isso, nessa hora, Deus amado, recebe, Pai, nosso louvor, recebe a nossa adoração. Rogamos também, humildemente, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que nos purifique de tudo aquilo, Pai, que Te desagrada nas nossas vidas. E que nessa hora, ó Deus, estejamos limpos, com mãos limpas, diante de Ti, ó Deus, oferecendo o nosso culto. É no nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço, hoje e para sempre. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar nesse momento. O nosso Deus é um Deus de fortaleza e um Deus muito forte. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios que nós crescemos como um edifício. E a base desse edifício, o alicerce desse edifício é Jesus Cristo. E por isso nós vamos cantar, nós vamos declarar isso através dessa canção, que eu e você, nós vamos cantar agora, Deus forte. Ele é o nosso Deus forte. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz,
Yeshua, Hamashia, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Amém. Jesus, amigo, temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, mas conforto recebemos, indo a Cristo em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão, aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação, e em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Amém. Vamos ficar nesse momento agora com a mensagem explanada pelo pastor, que nós possamos refletir bastante tudo que vai ser falado e possamos aplicar nas nossas vidas. Olá, meus queridos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para que juntos nós possamos meditar na palavra do Senhor. O nosso texto desta noite será Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, que fala sobre as bem-aventuranças, que eu acredito que boa parte de vocês já conhece. Eu peço que vocês se coloquem em uma Bíblia agora, para que juntos nós possamos fazer a leitura do texto, e você também
em posse da sua Bíblia, possa estar nos acompanhando à medida em que nós vamos expondo esta passagem. Vamos à leitura. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos fazer uma oração ao Senhor para que Ele possa nos ajudar a compreendermos a Sua palavra e sermos edificados por meio dela. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por Tua palavra que está diante de nós e nós te pedimos neste momento que nos faça compreender para que ela edifique as nossas vidas, salve aqueles que porventura estão nesse momento nos acompanhando e ainda não são salvos. Nós sabemos que a Tua palavra tem poder para edificar e salvar e também condenar. Por isso nós te pedimos que nos ajude neste momento, para que ela não volte vazia para Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. A felicidade é algo que as pessoas têm buscado o tempo todo. E meditando sobre isso, mais especificamente neste texto, eu busquei algumas colocações que alguns indivíduos famosos fizeram acerca da felicidade. Eu queria iniciar colocando isso para vocês nesta noite. Olha só, ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Essa é uma colocação que Carlos Drummond de Andrade fez acerca desse assunto. Mahatma Gandhi fez outra colocação bem interessante. Ele disse assim: não existe um caminho para a felicidade é o caminho. Shakespeare disse assim: é muito melhor viver sem felicidade do que sem amor. Para Shakespeare, o amor estava acima da felicidade. Sigmund Freud diz assim: a felicidade é um problema individual. Aqui nenhum conselho é válido, cada um deve procurar por si tornar-se feliz. Ou seja, a felicidade é uma busca que alguém faz individualmente. E ele é o responsável por alcançar essa felicidade. Leon Tolstói, o famoso escritor russo, disse assim: a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Hoje, a busca pela felicidade se tornou o fim de todas as coisas. Esses grandes escritores fizeram colocações porque a felicidade é algo que faz parte de nossas buscas constantes. Porém, existem indivíduos que buscam a felicidade e essa felicidade ou essa busca pela felicidade se tornou o fim de todas as coisas. E por se tornar o fim de todas as coisas, esses indivíduos têm buscado a felicidade em tudo enquanto é tipo de coisas. E, infelizmente, existem muitas pessoas que não são felizes justamente por causa disso. Porque buscam a felicidade nas coisas, em realizações pessoais. Mas esse texto bíblico, que foi resultado do Sermão do Monte, dos ensinos de Jesus aos seus discípulos, nos diz algo muito interessante
acerca da felicidade e que nós queremos compartilhar com você esta noite. E nós acreditamos que vai ser muito apropriado para o atual momento em que nós estamos enfrentando. Esse texto em si vai nos ensinar que a felicidade, ou a verdadeira felicidade, está no desenvolvimento das qualidades espirituais que o ser humano possui. Nesse caso, no desenvolvimento das qualidades espirituais que você possui como cristão. Por isso, nós queremos fazer duas considerações importantes para que possamos compreender esse texto. A gente lembra aqui que você não precisa buscar a felicidade em ninguém. Esse é um padrão. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus Cristo ensinou aonde que a felicidade estava. E com isso ele disse, ele foi descrevendo cada passo, em cada sentimento em que a felicidade estaria. Ele não disse estar nas pessoas, estar em um casamento abençoado, estar em um emprego, estar em uma faculdade. Jesus Cristo disse que a felicidade não está nas pessoas. Ela aparece à medida em que você desenvolve o seu caráter cristão. Isso é muito interessante, porque a felicidade tem a ver, segundo aquilo que Jesus coloca, com algo espiritual, diferente desses grandes homens que escreveram acerca da felicidade, conforme nós acabamos de colocar para vocês. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. O texto vai descrever que Jesus está em um local, ele se coloca em um monte e começa a ensinar. Provavelmente o monte é algo didático, pelo simples fato de que Jesus se coloca em uma posição em que, naquele mundo, sem um microfone, era muito mais fácil para que as multidões pudessem ouvir o seu ensino. E a partir disso, Jesus Cristo se dirige àqueles cidadãos. E ele vai descrever que as qualidades que ele está ensinando caminham na contramão daquilo que o mundo oferece. Olhem que interessante. Jesus vai colocar a palavra bem-aventurados para iniciar o seu ensino. O que significa felizes ou afortunados. É uma descrição de condição íntima do crente. Por exemplo, o Salmo de número 1 vai falar que os homens são bem-aventurados, ou o indivíduo é bem-aventurado quando ele anda na contramão do mundo, na contramão dos ímpios. E parece que Jesus Cristo segue nessa mesma linha, daquilo que o Antigo Testamento fala. E o que é interessante é que a palavra que Mateus utiliza aqui, neste contexto, é uma palavra muito conhecida no mundo grego. Lembremos que Jesus Cristo ensinava em aramaico, mas este evangelho foi escrito em grego. E Mateus se apropriou de uma palavra chamada Macarios. E a gente pesquisou sobre que contexto essa palavra era aplicada. A palavra feliz, ou bem-aventurado, ou afortunado. E nós encontramos algo muito profundo. Por exemplo, os gregos sempre chamaram quem morava na ilha de Chipre de bem-aventurados. Eles colocavam da seguinte forma, eles denominavam ou colocavam como nomenclatura a quem morava na ilha de Chipre como Macária, ou a Ilha Feliz. Eles descreviam assim as pessoas que moravam naquele lugar. Por que os gregos descreviam os cipriotas de Ilha Feliz? Porque eles acreditavam que a ilha de Chipre era uma terra tão bela, tão rica e tão fértil que ninguém precisava sair dela para buscar uma vida em outro lugar. Porque parece que a felicidade estava ali. Tudo aquilo que as pessoas precisavam, eles poderiam encontrar na ilha de Chipre. É muito interessante isso. É justamente essa palavra que Mateus utiliza
para descrever aqueles que Jesus está dizendo que iriam alcançar a felicidade através de alguns atos. Macários, então, descreve uma alegria autossuficiente que tem uma irradiação de si mesma. É uma pessoa que vive uma alegria serena, uma alegria intocável. É uma alegria autônoma, que não é afetada pelas diferentes circunstâncias que a vida apresenta. É isso que Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos. Há pessoas que viviam em um contexto onde a infelicidade o tempo todo batia nas portas. No primeiro século, na cultura judaica, existiam pessoas que tinham poderes, pessoas que eram ricas, e existiam pessoas que viviam na pobreza, que viviam uma vida na miséria. E muitas dessas pessoas agora estão atrás de Jesus. Tanto ricos quanto pobres. E Jesus Cristo vai dizer que a felicidade não está naquilo que os homens têm buscado como algo comum. E ele vai usar essa palavra macários, ou bem-aventurado, felizes, afortunados, para ensinar o alto grau de espiritualidade que ele deseja que os seus seguidores tenham. As bem-aventuranças descrevem as características manifestas por aquele que nasceu de novo. O versículo 3 vai dizer que bem-aventurados são os pobres. Olhem só, isso é contramão, porque no nosso contexto em que nós vivemos, um pobre não é feliz para muitas pessoas. Existem pessoas que acreditam que a felicidade poderia vir se elas ganhassem na Mega Sena. Se elas conseguissem um emprego com um alto salário. As pessoas acham que a felicidade está nas coisas. E Jesus Cristo vem e diz que bem-aventurado é os pobres, ou são os pobres de espírito. Literalmente a palavra quer dizer pobre como um mendigo. E ao que parece, a ideia que Jesus Cristo está querendo colocar na cabeça daquelas pessoas é de um indivíduo que reconheceu a sua pobreza espiritual diante de Deus. A palavra pobre aqui é literalmente oposta aos ricos. Mas provavelmente Jesus não se refira à questão do dinheiro. Ele esteja se referindo à questão espiritual. A alguém que entende que carece de Jesus, porque as suas próprias resoluções espirituais ou seus próprios atos religiosos não podem salvá-lo ou salvá-los, conforme aquelas pessoas que viviam a religiosidade no primeiro século acreditavam. Jesus Cristo descreve no versículo 4, bem-aventurado ou bem-aventurados os que choram. Literalmente, os que lamentam, os que pranteiam pelo morto. Entristecer-se, é isso que diz a palavra, de forma profunda. De uma forma tão profunda que não pode ser oculta. É uma pessoa que chora pelo seu próprio pecado e assim lamenta pela sua condição espiritual diante de um mundo que rejeita Cristo e que esse mesmo indivíduo também, em muitos momentos de sua vida passada, chegou a fazer. E em muitos momentos de sua vida presente, ainda faz. Mas é um indivíduo que lamenta pelos seus pecados. De tanto lamentar, chora por eles. Para nós, felicidade
é o oposto do choro, oposta do choro. Mas para Jesus não é. É algo que anda ao lado. É algo que é perfeitamente correlacionável. Diz: bem-aventurado os mansos ou os meigos. Eram pessoas que tinham atitudes de humildade, que de tão mansas andavam em submissão diante das ofensas que tinham que lidar durante todos ou em alguns momentos de suas vidas. Eram pessoas que eram livres de malícias. Jesus Cristo diz que esses são bem-aventurados. Essa pessoa que Jesus Cristo descreve aqui como bem-aventurada é uma pessoa que não atua em defesa de sua própria causa. No sentido mundano, é uma pessoa que é gigante espiritualmente. Ela luta pelas coisas espirituais. E Jesus Cristo diz que essas herdarão ou receberão o céu como possessão. O versículo 6 diz: bem-aventurado são os que têm fome e sede de justiça. Esse texto descreve aqueles que amam a justiça. São pessoas que lutam honestamente para que a justiça seja estabelecida. Não apenas a justiça que beneficia elas, mas uma justiça que beneficia todas as outras pessoas que têm necessidade da justiça. Esse indivíduo que Jesus Cristo está dizendo que é um indivíduo feliz, atua para que outras pessoas não tenham os seus direitos lesados. Olha só, Jesus Cristo está dizendo que feliz é quem ama a justiça, não apenas para benefício próprio. É para benefício próprio, mas também para benefício de outras pessoas. Esse discurso é muito profundo porque nós somos egoístas. Nós procuramos, a maioria das vezes, por questões que possam satisfazer os nossos próprios interesses pessoais. Na verdade, o tempo todo nós lutamos para isso. E Jesus Cristo vai dizer que feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, não apenas para uma justiça que atua em sua causa pessoal, mas aquela que atua para outras pessoas, no benefício de outras pessoas. Jesus Cristo diz que essas pessoas serão satisfeitas, elas serão alimentadas, serão cheias. O versículo 7 diz: bem-aventurados são os misericordiosos ou os simpáticos. Significa bem-aventurados ou felizes aqueles que retêm a devida punição aos seus ofensores. E também são aqueles que socorrem aos necessitados. Eles se parecem de alguma forma com Deus, porque Deus o tempo todo atua em favor dos necessitados, que estão sofrendo por causa dos seus pecados. Isso acontece o tempo todo. Deus age o tempo todo porque o tempo todo nós temos sofrido as consequências dos nossos pecados e nós carecemos das misericórdias de Deus. É bom lembrarmos que não é por ser misericordiosa que essa pessoa tenha despertado a ação de Deus no sentido de salvá-la do pecado. Porque a salvação é somente pela graça. Isto aqui, Jesus Cristo descreve como algo que trata das características de um salvo.
Existem pessoas que são salvas, ou que pelo menos dizem que são salvas, mas não são misericordiosas. Jesus está descrevendo aqui que é feliz ou é afortunado aquele que atua com misericórdia para com os outros, ou aquele que retém a dívida, ou age com compaixão com alguém que está sofrendo. A misericórdia que recebemos é uma misericórdia diária e necessária para nós vivermos a vida cristã. A Bíblia descreve. E dessa mesma forma nós devemos atuar também para estabelecermos os atributos de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo e abençoarmos outras pessoas. O versículo 8 nos diz assim: bem-aventurados são os limpos de coração. O coração é colocado como o centro da vida interior, da vida humana, das pessoas, onde tem origem as forças e as funções espirituais. São pessoas que, com motivos puros ou pensamentos santos e consciência limpa, agora atuam neste mundo de forma diferente do que o próprio mundo faz, porque foram transformadas pelo Evangelho. São aqueles cujo ser moral está livre da contaminação do pecado, sem interesses ou lealdades devida a seres humanos, mas unicamente a Deus. Jesus Cristo diz que bem-aventurados são esses, ou felizes. No versículo 9 ele diz: bem-aventurados ou afortunados ou felizes aqueles que trabalham pela paz. O natural de nosso ser, da nossa natureza, é olharmos distante ou ficarmos distante até que a paz seja restabelecida. Esse é o natural. Às vezes nós até nos aproximamos, como hoje nós temos visto, para filmar uma briga, mas não para nos meter no meio, não para restabelecermos a paz. Nós procuramos o tempo todo a nossa segurança. E Jesus vem aqui e diz: bem-aventurados são aqueles que trabalham pela paz. Isso é algo que anda na contramão do mundo. Eu lembro que desde cedo nós andamos na contramão daquilo que Jesus Cristo descreve no versículo 9. Principalmente nós homens. Quem de vocês, homens, que ainda não esteve em algum lugar onde esteja acontecendo uma briga ou estivesse acontecendo uma briga e você estava lá esperando que pegasse fogo? Isso acontece conosco desde cedo. É algo que faz parte da nossa natureza. Porque desde que o homem caiu do estado de graça diante de Deus, ele vive em constante rebelião contra o seu próximo. Mas aqui Jesus Cristo diz: felizes são aqueles que trabalham pela paz. Com isso, Jesus Cristo está dizendo que as bem-aventuranças, com efeito, dizem que é muito feliz ou é muito bom ser cristão. Há uma felicidade profunda na vida daquele que é cristão, que tem qualidades espirituais vindas de Deus. Jesus Cristo está dizendo que seguir a Ele é algo que nos faz ou deve nos fazer felizes.
que é uma alegria profunda conhecer Jesus como nosso Mestre, como nosso Salvador e Senhor, e colocarmos em prática aquilo que Ele acabou de ensinar. Notem, Jesus Cristo não disse, olha, façam isso, ou a felicidade está em ter dinheiro, em ter uma família, em ter filhos. Jesus Cristo disse que a felicidade só pode ser buscada através de uma espiritualidade que nos liga a um relacionamento profundo com Ele mesmo. Jesus Cristo veio fazer com que os homens sejam felizes de novo. A verdadeira felicidade está no desenvolvimento das qualidades espirituais que você possui. A felicidade não pode ser buscada em ninguém. Ela está em sua confiança em Deus sob qualquer circunstância. É isso que os versículos 10, 11 e 12 nos dizem. A segunda parte do texto, que nós acabamos de fazer a leitura como um todo, do versículo 1 ao versículo 12, vai nos dizer que são felizes aqueles que são perseguidos. O texto diz que o reino dos céus é daqueles que são perseguidos por causa da justiça. Esses perseguidos são aqueles que sofrem porque fazem aquilo que é correto. Notem que, para o mundo, a felicidade está acontecendo quando as coisas acontecem da forma com que nós sonhamos, com que nós esperamos. Mas para Jesus, para o novo padrão que Ele veio impor, o padrão espiritual, ser perseguido é sinônimo de felicidade, quando se está fazendo aquilo que agrada a Deus, aquilo que é correto. A vida justa expõe a injustiça. É por isso que a razão dessa perseguição é porque a sua integridade condena os pecados do mundo. O versículo 11 diz que os felizes são aqueles que são insultados, que são literalmente ofendidos ou insultados, que têm a honra gravemente abalada ou insultada, ou quando alguém fere essa honra proferindo insultos ou afronta. Jesus Cristo diz que isso também é ser feliz. Mas é feliz aquele que está sendo insultado por causa de sua forma de viver em Cristo. Para Jesus, sofrer por ser cristão é um privilégio. Versículo 12, ele diz, regozijem-se ou alegrem-se muito, ou sintam prazer, congratulem-se. Porque vocês sofrem? Por causa da justiça. Porque as pessoas inventam calúnia contra vocês. Mais uma vez, a felicidade cristã, ou a felicidade que Jesus Cristo estabeleceu para os seus seguidores, é muito diferente do padrão de felicidade que o mundo ensina. Ou que nós cristãos buscamos o tempo todo. Olhem só, a Bíblia diz, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Isso está registrado em Atos capítulo 5, versículo 41. Os apóstolos lembraram daquilo que Jesus ensinou. O interessante é que é propagado por aí hoje que ser crente é viver uma vida de felicidade constante, de prosperidade, onde todas as coisas são perfeitas.
Mas quando nós vamos para o Sermão do Monte, a gente vai perceber que o padrão de felicidade que Jesus estabelece para os seus seguidores anda na contramão daquilo que o mundo oferece. É possível ser feliz no momento em que nós estamos atravessando. É por isso que eu estou falando sobre felicidade hoje para você. Porque a felicidade do crente não depende das circunstâncias serem favoráveis para ele. A felicidade do crente depende de Jesus, das qualidades espirituais que têm sido efetuadas na vida do crente através do Espírito Santo. E essa felicidade independe de qualquer coisa. Ela depende unicamente de Cristo. A felicidade do crente está ou é manifestada quando nós estamos fazendo a vontade de Cristo. Os perseguidos, conforme Jesus Cristo diz nesse texto, receberão o galardão, que significa recompensa ou prêmio. Jesus nos faz lembrar que a recompensa diante de tais injustiças será o céu. Ele lembra também que os profetas que viveram antes daqueles discípulos e também antes de nós sofreram. Eles sofreram. Eles encontraram oposição no mundo. Mas esses homens, com certeza, entendiam que a felicidade estava em ter um relacionamento profundo com Deus. As pessoas que Jesus descreve aqui são felizes porque o motivo da felicidade delas não está em outras pessoas, que são falíveis. Está em Jesus Cristo, que é infalível, nas qualidades espirituais que Ele produz em nossas vidas através do seu Santo Espírito. E eu gostaria que você meditasse sobre isso esta noite. Pense, é possível ser feliz, mesmo estando agora em casa sem poder sair. É possível ser feliz se Jesus for a razão da sua felicidade. Eu queria que você orasse agora comigo, meditando sobre isso. Que se colocasse diante de Deus, pedindo para que essa felicidade da qual Jesus Cristo falou, possa se apossar de sua vida, para que você viva a partir de agora para o louvor da glória de Cristo. Baixe a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome por Tua bondade, que é manifesta todos os dias sobre as nossas vidas, em todos os momentos. A Tua bondade se manifestou neste texto e nós Te pedimos, Pai, que ela continue a se manifestar, fazendo com que esse texto faça parte do nosso viver diário, no sentido em que nós possamos meditar nele todos os dias e que a partir dele nós possamos ter uma nova visão do que é ser cristão, no sentido de buscarmos a felicidade. Senhor nosso Deus, esse mundo é mau, não há felicidade nele. Por isso eu te peço que esse texto convença a todos nós de que a felicidade independe das circunstâncias, quando Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Eu quero te pedir neste momento que nós possamos nos apropriar disso, para que assim as nossas vidas sejam mudadas, para que sejamos conforme aquilo que Tu queres para nós, que é uma vida vivida para o louvor de Tua glória. É o que nós pedimos, em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai.
Amém. Nós agradecemos mais uma vez a companhia de vocês. Nós pedimos que a palavra do Senhor a cada dia faça morada no coração de cada um. E nós esperamos que, em particular, esta passagem bíblica que nós acabamos de ler e acabamos de meditar possa fazer parte de suas meditações diárias. Neste momento nós estaremos passando a palavra ao Ministério de Música, que estará cantando mais uma música ao nosso Deus. Tenha uma semana ou um resto de semana abençoado e debaixo da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Abraço. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover.